Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Estaremos fazendo a leitura clássica, que é geralmente utilizada na ceia do Senhor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Onde nos diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus amados irmãos, como muitos de vocês já sabem, tirar um texto do seu contexto pode resultar não somente em erros de interpretação, como também em graves heresias. O texto que nós acabamos de ler, ele é geralmente lido todas as vezes que nos reunimos para a ceia do Senhor, como nesta manhã. É lido no momento da ceia. Mas será que nós compreendemos, amados, o que é que Paulo quis dizer no versículo 27 com: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor? Será que compreendemos o que significa este comer e beber indignamente? Será que compreendemos o que Paulo quis dizer no versículo 29? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Será que estamos discernindo o corpo do Senhor? Ou participamos da mesa do Senhor indignamente? Eu espero que hoje, de uma vez por todas, isto seja esclarecido. Talvez hoje nós tenhamos mais um estudo bíblico do que uma pregação, para que venhamos compreender o que significa discernir o corpo do Senhor. Este termo discernir, que aparece no versículo 29, ele é a tradução do grego diacrino, que significa fazer distinção, ou seja, reconhecer a diferença. Tanto no contexto, quanto em outras passagens das epístolas de Paulo, nós podemos compreender o que Paulo quis dizer no versículo 29 com discernir
o corpo de Cristo. Paulo explica o que é o corpo do Senhor. Nós vamos entrar na análise do contexto imediato do texto que nós lemos inicialmente. Porém, antes de fazermos isso, amados, eu quero lembrar a todos do motivo de Paulo ter escrito esta epístola. Como você sabe, o que nós chamamos de epístola são cartas escritas pelos apóstolos para as igrejas. E cada carta teve pelo menos um motivo para ser escrita. E esta epístola tem por motivo o que é revelado no capítulo 1, a partir do versículo 10. Veja comigo, por favor, nesta mesma epístola, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. 1 aos Coríntios 1, do versículo 10 ao versículo 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ele retoma o mesmo assunto no capítulo 2, versículo 14 em diante. Capítulo 2, versículo 14 em diante. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. São um, tanto o que planta quanto o que rega, tanto Paulo quanto Cefas, quanto Apolo, são um em Cristo. Quem diz eu sou de Paulo,
quem diz eu sou de Cefas, quem diz eu sou de Apolo, e também quem diz eu sou de Cristo, está causando divisão no próprio corpo de Cristo. E talvez o pior seja o que diz eu sou de Cristo, porque ele não quer se submeter a ninguém, nem a Paulo, nem a Cefas, nem a Apolo. Ele não quer seguir a orientação nem do pastor Sandro, nem do pastor Robson, nem do pastor Alan. Ele diz, eu sou de Cristo. Ninguém me manda, ninguém me diz o que eu devo fazer. Por mais que a pessoa esteja se baseando na palavra, ele não aceita, porque o seu orgulho não o deixa obedecer a ninguém. E pensando ser de Cristo, na verdade ele é do diabo, porque está causando divisão no corpo de Cristo. Como assim quem planta e quem rega são um? Não são duas pessoas diferentes, no mínimo? Então vejamos Paulo explicando isso em Romanos 12, volte apenas um livro, e chegaremos na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Amados, eu acho até importante nós lermos a partir do versículo 1, porque eu vou me reportar a isso mais à frente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Ou seja, como assim sacrifício? Eu digo não para mim mesmo. Eu me sacrifico. Eu me mato. Estão entendendo? Para que Cristo viva em mim. É isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vocês conseguem discernir isso? Conseguem reconhecer a diferença entre o corpo de Cristo e uma corporação humana? Conseguem compreender a diferença entre a família cristã, que é uma instituição divina? Porque hoje muitos falam contra instituição, mas se você procurar no dicionário o que significa instituição, ele lhe dará exemplos de instituição, e a família é a primeira instituição. Você entende a diferença entre a família cristã, que é divina, uma instituição divina, e as instituições mundanas, como as religiões instituídas por homens, que distorcem a palavra de Deus? Religiões são tentativas do homem salvar a si mesmo por regras, doutrinas, dogmas, escritos por homens. Mas nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso o Pai enviou o seu Filho como homem, Jesus Cristo,
para dar a sua vida na cruz do Calvário e se tornar o único mediador entre Deus e os homens. O termo religião vem de religare, do latim, que significa religação. E a única religação entre Deus e os homens é Cristo, é o Senhor Jesus. Mas Ele nos chama à unidade com Ele. E é impossível haver essa unidade em Cristo se estivermos distantes uns dos outros. Por exemplo, usando aqui a ilustração de Paulo, um corpo, e somos membros deste corpo. E como membros deste corpo, uma parte do corpo não pode dizer que não precisa de outra parte. Por exemplo, eu aqui estou pregando usando minha boca, mas eu poderia pregar a palavra com a mesma desenvoltura que estou pregando, sem usar meus olhos para ler a minha Bíblia? Evidentemente que não. Seria uma grande limitação que, por exemplo, o missionário Reginaldo Cardoso tem, mas que não por isso deixa de pregar a palavra. Mas os olhos são importantes. Assim como a boca é importante, como poderia eu pregar se só tivesse olhos e não boca? Eu estou pregando para vocês aqui porque os meus pés me trouxeram aqui. Minhas pernas me trouxeram aqui. Mas minhas pernas sem os pés não poderiam caminhar. É interessante que dizem que a falta do dedão do pé impede uma pessoa de caminhar. A falta de um dedo, irmãos, impede uma pessoa de caminhar. Então, será que compreendemos que os membros precisam estar unidos e trabalhando conjuntamente? E que isto é ser igreja? E que isto é ser o corpo de Cristo? Será que compreendemos que na ceia do Senhor, não discernir o corpo de Cristo nada tem a ver com um pedaço de pão, mas tem a ver com todos comermos do mesmo pão e bebermos do mesmo cálice, e que não podemos fazê-lo se estivermos divididos, se estivermos uns contra outros, irmão falando mal de irmão. Não podemos, não podemos. Precisamos uns dos outros, amados. Precisamos aprender com Cristo, que nos ensinou a fazer ao próximo o que gostaríamos que Ele nos fizesse. Mateus 7,12. Precisamos aprender com Cristo, que nos ensinou: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Não confundam isso com conivência com o pecado. Muito pelo contrário, quem ama, alerta a respeito do erro do seu irmão, mas alerta como? No particular, chamando a pessoa num momento de privacidade, e em amor e em oração, alerta ao seu irmão para que ele não continue em pecado. Mas os piores pecados, irmãos, são os espirituais: inveja, disputa, ganância, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Esses são os piores pecados, amados. E não podemos participar da mesa do Senhor com um coração assim. Não podemos desprezar irmãos. Abra por favor agora novamente em 1 Coríntios. Vá para o próximo
A próxima epístola, capítulo 10. Estamos chegando já no contexto de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 10. Vejamos primeiramente os versículos 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Este é o significado da ceia. Todos comendo de um mesmo pão, nos mostrando que todos somos parte do mesmo corpo. Por isso o Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo. E ao dizer isso, o que ele fez? Ele repartiu aquele pedaço de pão e deu aos seus discípulos, para que eles compreendessem que nós, discípulos de Cristo, devemos continuar a missão de Cristo. Cristo em nós dá continuidade à missão de desfazer as obras do diabo, de reconciliar o homem com Deus, por meio da pregação do Evangelho, que nos leva ao arrependimento e a sermos cheios do Espírito Santo, para darmos muito fruto para a glória de Deus. Aleluia. Ainda em 1 Coríntios, mas agora pulando o capítulo 11, vamos para o capítulo 12, versículos 4 em diante. Peço que você preste muita atenção, porque é uma leitura longa, mas muito importante. 1 Coríntios 12, estamos no contexto de 1 Coríntios 11, não esqueçam. Acabamos de ler 2 versículos no capítulo 10, e agora vamos ler o capítulo 12, dos versículos 4 a 27. Não podemos ler 1 Coríntios 11 fora do contexto. E o que nos diz 1 Coríntios 12, do 4 a 27? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos dar uma pausa aqui. Somos nós então que escolhemos o dom que teremos? Não, é o Senhor, como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vou repetir, muito importante esse versículo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Repetindo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos dar uma pausa aqui. Nem todos somos olho no corpo. Nem todos somos ouvido no corpo. Nem todos somos pés no corpo. Se Deus deu um dom a você, exerça esse dom da melhor forma possível. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, não cobre do seu irmão o dom que Deus deu a você. Não queira obrigar que o seu irmão faça o que você está fazendo, porque talvez Deus tenha para ele outra função no corpo. E às vezes essa função é estar de madrugada orando por você, para que o seu ministério seja bem sucedido. Mas ninguém vê quem está orando, não é verdade? Porque o Senhor nos mandou orar em secreto. Então é mais fácil julgar os que oram pelas madrugadas, como se eles não estivessem fazendo nada. Cada um de nós tem um dom, irmãos. E como diz Eclesiastes 3, há tempo para tudo. O que eu faço hoje no corpo de Cristo é diferente do que eu fazia há 15 anos atrás. Embora eu ainda continue pregando. Há 15 anos atrás eu fazia coisas na obra de Deus, que hoje outros estão fazendo melhor do que eu fazia há 15 anos atrás. Como por exemplo o evangelista Júlio, conduzindo o ministério de evangelismo. Ele conduz o evangelismo melhor do que eu conduzia há 15 anos atrás, quando eu também batia de porta em porta e fazia mapas e fazia roteiros de evangelização, numa época em que não havia Google Mapas, tudo era na mão mesmo. Eu tive que comprar o Guia Rex de São Gonçalo, para saber o nome das ruas, para fazer o planejamento do evangelismo. Só que hoje, graças a Deus, temos uma equipe abençoada fazendo isso. Graças a Deus. E isso me dá mais tempo para fazer outras coisas que são igualmente importantes, amados. Certa vez o missionário Reginaldo teve um sonho muito interessante. Ele disse que nós dois estávamos num barco e ele estava pescando e eu limpava o peixe. Interessante, não é? Eu acho que essa ilustração diz tudo. Prosseguindo aqui. Versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu creio que Paulo escreveu isso com lágrima nos olhos, irmãos. Como dói a um pastor saber que há irmãos disputando com irmãos. Saber que há irmãos desprezando irmãos. Sabendo que há irmãos falando mal de irmãos. Como dói a um pastor. Como dói a um pastor saber que os irmãos se reúnem para um encontro no lar. E depois de uma grande edificação na palavra, terminam discutindo entre si. Como dói a um pastor. É a mesma dor que um pai sente quando um filho está brigado com outro filho. É a mesma dor. A mesma dor. E essa dor que o pastor sente é a dor que o Espírito Santo sente. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. Quando um membro padece, todos os membros padecem com ele, ou seja, se uma parte do nosso corpo está ferida, todo o corpo é prejudicado com isso. Se uma parte do corpo tem uma inflamação, isso contamina todo o corpo e pode adoentar o corpo e fazer o corpo adoecer num leito e não poder mais trabalhar. Temos um grande trabalho a fazer, irmãos. E eu glorifico a Deus porque há membros aqui fazendo de modo maravilhoso esse trabalho. Vocês são a igreja que eu sempre sonhei, irmãos. Hoje eu posso dizer isso. Uma igreja que tem trabalhado ganhando almas, evangelizando, edificando vidas. E eu glorifico a Deus por todos que estão na linha de frente, que estão batendo de porta em porta. Glorifico pelos que estão logo a seguir, indo nos lares realizar cultos e encontros com demais irmãos para edificação mútua. Mas também glorifico a Deus pelos que estão na retaguarda, orando por todos nós, para que possamos ser um em Cristo. Então que não nos julguemos mais e que não cobremos uns dos outros. Não pense que o seu irmão não está fazendo nada, e se porventura não estiver fazendo nada, isso é entre ele e Deus. E se alguém tiver que chamar a atenção dele, e você souber o que é que está errado, talvez Deus tenha escolhido você para falar com ele em particular. Em particular. Mas caso você não se sinta à vontade para fazer isso, faça como os da família de Cloé. Fale com o pastor. Mas não espalhe isso para os demais irmãos. Não comente sobre isso. Eu estou aqui honrando aqueles que trabalham e têm feito um trabalho maravilhoso e me alegra o coração. Mas eu percebo que corremos o sério risco de termos uma divisão no corpo, como se os que estivessem fazendo estas coisas que eu mencionei a respeito da linha de frente fossem os únicos membros do corpo de Cristo. Não, amados. Não, amados. Todos nós que amamos o Senhor somos membros do corpo de Cristo. E há um tempo para todas as coisas. Eu não comecei a pregar o evangelho assim que eu me converti. Eu não comecei a pastorear logo após eu ser batizado nas águas. Há um tempo para todas as coisas. E há um processo para chegarmos na posição que o Senhor quer que venhamos chegar. E precisamos compreender isso. No ano passado, o pastor Sandro me perguntou: meu amado, não deveríamos consagrar
mais irmãos ao diaconato? E eu dei 2 respostas para o pastor. E eu disse: meu amado, a igreja apostólica, logo quando ela se iniciou, ela tinha 3.000 e depois mais de 5.000 membros, mas apenas 7 diáconos. E nós não temos sequer 150 membros e temos mais de 7 no diaconato. Então eu não creio que haja uma necessidade disso. Mas eu expliquei um pouco mais e dei uma segunda resposta que poderia dispensar a primeira. E a minha segunda resposta foi: eu tenho medo de dar títulos, porque quando damos títulos, nem todos se alegram com aquele que está recebendo o título. Há os que se entristecem, pensando que há alguma injustiça. Por que consagrou um irmão e não consagrou o outro? Mas a grande verdade é: nenhum de nós precisamos de títulos para fazermos a obra de Deus. E a eleição dos 7 no livro de Atos não foi a entrega de um título, porque você nunca vê Estevão sendo chamado de diácono Estevão, como você nunca vê Filipe sendo chamado de diácono Filipe. Eles apenas receberam uma função, assim como há irmãos aqui na função da portaria. Estão compreendendo, amados? Há irmãos aqui na função, por exemplo, de colocar água para bebermos. É preciso um título para isso? Não. São funções. Estou falando das coisas mais simples. Porém, as coisas mais simples são necessárias. A função de um porteiro é importantíssima. Eu não posso ter na portaria alguém antipático, alguém não convertido. É preciso que tenhamos ali irmãos cheios de amor, de alegria em servir, que recebem a todos com simpatia, procurando principalmente receber dessa forma os visitantes. Porque quantos são aqueles que passam a fazer parte de um ministério, porque quando chegaram foram recebidos de modo caloroso, atencioso, de um modo que nunca tinham sido tratados em qualquer outro lugar. E isso me alegra, irmãos, porque aqui tem acontecido isso. Eu ouço irmãos que chamo com minha esposa para fazermos o primeiro gabinete, a conversa pastoral, para conhecermos melhor. E aí eu pergunto: por que você está congregando conosco? O que trouxe você aqui? E geralmente a resposta é: aqui eu estou vendo o amor de Deus entre vocês. Aqui eu fui recebido de modo caloroso. Aqui eu fiquei até chocado, porque parecia que vocês já me conheciam há anos. Me trataram como se eu fosse alguém da família. E isso tocou no meu coração. Então nunca desprezem um porteiro, porque muitos que estão aqui entre nós, estão aqui porque foram recebidos dessa forma pelos que estão na portaria. Nós não podemos desprezar ninguém, amados. Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora sim, nós podemos entender o contexto imediato de 1 Coríntios 11. Veja comigo o versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que
Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O que estava acontecendo na igreja em Corinto? Os mais ricos não trabalhavam no campo, tinham escravos, e eles podiam chegar para a reunião mais cedo. E assim como nós aqui, no domingo de ceia, trazemos alguma coisa para comer e compartilhar com os irmãos, os ricos também levavam algo para compartilhar. Só que os mais ricos chegavam primeiro, porque eles não trabalhavam no campo e não precisavam chegar na reunião somente após o anoitecer. Só que quando os camponeses chegavam para a reunião cristã, eles percebiam que os mais ricos já tinham comido primeiro, e eles que não podiam levar nada, porque eram pobres, ficavam sem comer. Então por isso, Paulo está dizendo que esta ceia que eles estavam fazendo não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Porque comendo uns primeiros que outros, estavam promovendo a divisão entre os irmãos. Como Paulo soube disso, certamente pelos da família de Cloé. Provavelmente a família de Cloé era uma família pobre, de camponeses, pessoas iletradas, que estavam sofrendo por serem desprezadas, e por isso comunicaram a Paulo, e fizeram muito bem, graças a Deus por essa família, porque senão não teríamos essa epístola, tão edificante para nós. Nós lemos até o versículo 22, que antecede o versículo 23 que lemos no início, que é o texto clássico da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E após a leitura que fizemos inicial, que foi a leitura até o versículo 29, eis o que Paulo continua dizendo no contexto imediato. Por causa disto, ou seja, de comerem a ceia, sem discernir o corpo, sem discernir que somos um, sem discernir que entre nós não há maiores ou menores, todos somos igualmente importantes no corpo, e precisamos uns dos outros. Então Paulo declara que por causa disto, por causa de participarem da igreja desta forma, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E este dormem, a maioria dos teólogos afirmam que o sentido é morrem. É o eufemismo para a morte. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, o Senhor está dizendo através de Paulo que aqueles que participam da mesa do Senhor com mágoa, com rancor, com indiferença, com espírito faccioso de divisão, querendo formar grupinhos na igreja, tais pessoas serão julgadas pelo Senhor e ficarão enfermas, e esta enfermidade poderá levá-las à morte. Mas ele acrescenta, porque se nós, versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, ou seja, que ninguém coma na frente dos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então agora, nós podemos entender o que significa, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que foi que Paulo recebeu do Senhor? O entendimento que somos um em Cristo, e por isso comemos todos do mesmo pão. Somos um em Cristo. E bebemos todos do mesmo cálice. Naquela época era um cálice mesmo. E todos bebiam do mesmo cálice. Cada um por vez dava um gole do mesmo cálice. Tinha que ser um cálice, sabe por quê? Porque assim foi feito na última ceia com os discípulos, na noite em que o Senhor foi traído. E quando é um cálice, não é possível que tenhamos uma multidão reunida numa igreja. Quando uma congregação começa a crescer muito, é importante que os que moram mais longe e mais perto uns dos outros venham originar uma nova congregação. Porque é importante que todos bebamos do mesmo cálice, vocês estão entendendo? O Senhor Jesus não disse, onde 200 ou 300 estiverem reunidos, estarei no meio deles. Não, ele disse, onde 2 ou 3. É na intimidade. O que acontece com as mega catedrais? As mega igrejas. Catedrais são mega igrejas, não é? Como se igreja fosse templo, não é. Igreja somos nós. Mas o que acontece nessas catedrais? Onde há 3.000 membros, 5.000 membros. Eles não se conhecem. Muitos entram, não recebem um cumprimento e saem sem cumprimentar ninguém, porque não se conhecem. Certa vez, um professor que eu tive de seminário, foi pastor de uma igreja com 5.000 membros em Niterói. E estava na agenda dele um gabinete, um aconselhamento pastoral. E senta-se um casal diante dele. E aquele casal, na verdade, eram namorados, perguntando se ele poderia fazer o casamento. E no momento em que ele iria perguntar, vocês estão congregando aqui há muito tempo? Já são batizados nas águas? Na hora que ele ia perguntar isso para aquele casal, o casal o interrompeu e disse, porque afinal de contas, pastor, nós estamos aqui há tantos anos e foi o Senhor que nos batizou. E ele não se lembrava da fisionomia daquele casal. Uma igreja com 5.000 membros. Aí talvez alguém diga, mas pastor, a igreja apostólica não tinha 3.000, 5.000 membros, mas vamos lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo de número 46. Vamos ler primeiro o 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, que é o estar junto, e no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. Agora versículo 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, onde cabia assim muitos, e partindo o pão, aonde, irmãos? Em casa. Em casa cabem 5.000, em casa cabem 3.000, em casa cabem 300, em casa cabem 30. Não. Em casa podem caber 10, talvez no máximo, apertando muito 20, se alguém tiver um quintal grande, uma sala bem espaçosa, mas não mais do que isso. A ceia do Senhor era feita nas congregações.
E em cada congregação haviam anciãos, irmãos eleitos pelos apóstolos para cuidar de um pequeno rebanho, servindo de exemplo ao rebanho. Este é outro assunto que eu vou trazer aqui numa escola bíblica. A importância do pastorado para cada pequeno rebanho, para cada congregação. Um pastor não consegue pastorear mais de 120, irmãos. Não consegue. Por isso aqui eu tenho auxiliares. Não é possível. Quanto mais uma igreja com 1.000, 2.000, 3.000 membros. Então, amados, o modo da ceia em Corinto negava sermos uma unidade em Cristo. Pois havia desprezo entre irmãos, divisões e competições. E isso fazia com que a igreja de Cristo, esta instituição divina que é a família de Deus, fosse rebaixada a instituições mundanas, corporações mundanas, onde é normal que num ambiente de trabalho, vocês sabem disso, é normal que num ambiente de trabalho um queira passar o pé no outro, não é verdade? É normal que num ambiente de trabalho um queira puxar o tapete do outro, não é normal isso? É normal que num ambiente de trabalho mundano, secular, e numa empresa qualquer, num comércio qualquer, um esteja competindo contra o outro, é normal. Ontem eu entrei numa farmácia e peguei um cestinho para colocar ali o que eu tinha que comprar na farmácia. E dentro do cestinho tinha um bilhete com o nome de uma vendedora. Aí veio um vendedor me atender e disse assim: alguém já te atendeu? E eu disse: não, mas não precisa, eu já sei o que eu vou pegar. Sabem o que ele fez? Tirou um papel do bolso e colocou por cima do papel do que estava no cestinho. Um competindo contra o outro. Num ambiente de trabalho secular, isso pode acontecer. É normal que aconteça. Mas nós não somos mais desse mundo. O trabalho que fazemos não é mundano, é espiritual. Não é para o homem, é para Cristo. É a Ele que estamos servindo. Vocês não estão servindo ao pastor Sandro, ao pastor Robson, ao evangelista Júlio, ao evangelista Renato, muito menos ao pastor Alan. Nós estamos servindo a Cristo. Aleluia. E a Ele toda a glória. Tanto que planta, quanto que rega. E regar é orar, tá? Tanto que planta, quanto que rega. Regar é aconselhar. Tanto que planta quanto que rega são importantes e são um, como diz a palavra. E é interessante que nós encontramos o relato da ceia do Senhor em Mateus, Marcos e Lucas, mas não encontramos o detalhe de Jesus tomando o pão, dando graças e o partindo, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E da mesma forma com o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não encontramos este relato no Evangelho de João. Por que não? Por duas razões. Primeira, porque tendo sido o Evangelho escrito mais tardiamente, João não reforçou aquilo que já tinha sido dito antes nos outros evangelhos. Tanto que você percebe que é um evangelho muito diferente dos demais. E nós percebemos também que João traz um relato que não havia nos outros três. Ou seja, ele conta o que os outros não contaram. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que,
como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. O Senhor Jesus, como você sabe, na noite em que foi traído, não somente realizou a ceia, dizendo isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas também lavou os pés dos apóstolos. O serviço de um escravo para nos ensinar uma lição, que nós não estamos numa igreja, não fazemos parte de uma congregação para sermos servidos, mas para servirmos uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Ele, sendo o Senhor e Mestre, lavou os pés dos apóstolos, e Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aleluia! Será que nós estamos seguindo esse exemplo? Será que nós estamos compreendendo que ferimos a Cristo, ferimos o seu coração, causamos dor e tristeza ao seu Santo Espírito, quando estamos divididos uns contra os outros? E por isso é que aquele que participa da mesa do Senhor, sem discernir o corpo, sem discernir que todos precisamos nos amar e nos ajudar mutuamente. E se tem alguém que porventura hoje não está aqui na ceia, não é para você questioná-lo, julgá-lo, mas procurar saber como pode lhe ajudar a que esteja aqui entre nós. Converse com seu irmão, não para que depois do que ele lhe contou você espalhe para os demais, cometendo a grande injustiça, a grande crueldade de falar por trás, de falar contra alguém que não tem como se defender. Existem pessoas que fogem desse tipo de mensagem, não entendendo elas, que por não querer ouvir mensagens como esta, é que volta e meia estão enfermas, é que volta e meia estão sofrendo o juízo do Senhor, às vezes não com enfermidade, mas com outras coisas. Enquanto endurecermos o coração e não compreendermos que nenhum de nós é melhor do que ninguém, enquanto não compreendermos que o que Paulo disse, considere o seu irmão superior a si mesmo, não são meras palavras bonitas, mas uma verdade prática que precisamos aplicar em nossas vidas. Enquanto não entendermos isso, estaremos comendo indignamente o corpo, bebendo indignamente do cálice, do sangue, figurados no pão e no fruto da vide. Somos servos uns dos outros. Qual foi o mandamento de Cristo? Se você está em João 13, vá para João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. Nós temos um referencial, irmãos. Temos um referencial. E esse referencial não é o pastor Sandro, não é o pastor Robson, não é o pastor Alan. Esse referencial é o Senhor Jesus. Como foi que Ele nos amou? Ele nos amou até o fim. Até o fim. E quantas vezes eu desisti de irmãos? Quantas vezes? Se eu não tivesse desistido de irmãos, não haveria espaço para tantos irmãos hoje aqui. E eu assumo a minha culpa. Reconheço a minha falta de amor. E o quanto eu ainda tenho que aprender com Cristo. O Senhor quer que sejamos um. João capítulo 17. João 17. Jesus falou assim e levantou os seus olhos aos céus e disse: ouçam a oração do Senhor. Ouçam a oração de Cristo por nós, pela sua igreja. Ouça isso. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Vamos dar uma pausa aqui. O Senhor Jesus rogou por nós, por aqueles que pela palavra de Deus iriam crer nele e em Cristo. Quantos aqui pela palavra de Deus creem que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador? Digam amém. Amém. Aleluia. O Senhor orou por nós. E o que ele pediu, versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós
somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O Senhor está em nós, quando a sua palavra está em nós. A sua palavra está em nós, quando nós o amamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aleluia. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Peço que você, do modo como quiser, feche seus olhos. E antes que iniciemos a oração, eu farei ainda uma leitura em 1 aos Coríntios, no contexto do capítulo 11. Farei a leitura que se encontra no capítulo 13. Texto muito conhecido. E após essa leitura, iremos orar. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amado Deus, nosso Pai, Pai querido, ajuda-nos a crescer, Senhor. Ajuda-nos a deixarmos as meninices. Ajuda-nos a não invejarmos o próximo. Ajuda-nos a não entrarmos em disputas, em almejarmos títulos. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a pedir perdão. Ajuda-nos a suportar aqueles que estão conhecendo agora a Tua palavra e que naturalmente são meninos, porque precisam primeiro de um leite espiritual para depois receberem alimento sólido. É normal que estes ainda não compreendam o corpo de Cristo, e por isso é necessário que somente os batizados, aqueles que realmente entendem Cristo e o recebem como Senhor e Salvador, possam participar da ceia. Mas quantos, ó Senhor, havendo sido batizados nas águas, não são guiados pelo Teu Santo Espírito? Senhor Jesus, Tu és o que batiza no Espírito Santo, e eu rogo a Ti, Senhor, pela Tua intervenção em nossa igreja, em cada congregação unida a esse ministério, Senhor, até mesmo aquela onde apenas 2, 3 se reúnem, pequenas congregações espalhadas por todo esse Brasil, e talvez até, se assim for Tua vontade, fora dele. Irmãos se reunindo apenas com 1 ou 2, mas são a Tua igreja, Senhor, porque Te amam e querem Te servir. Eu rogo a Ti, Senhor, que a Tua palavra encontre morada em nosso coração, que não estejamos resistindo à Tua vontade, mas nos perdoando mutuamente, nos suportando em amor, ajudando-nos a prosseguir para a honra e glória do Teu nome. Senhor, os irmãos da igreja de Corinto, a Tua palavra nos revela, se achavam muito espirituais, porque falavam línguas, porque profetizavam, mas falhavam no principal, no amor. No amor. E por isso Teu servo Paulo os chamou de carnais. Ó Senhor, ajuda-nos a não sermos carnais. Ajuda-nos a não nos confundirmos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que o mais importante é o amor que temos que ter uns para com os outros, e que tudo seja para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.